Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma excelente tarde. Que dia é hoje? Já é terça. Terça-feira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então aí, uma excelente tarde de terça-feira. Abra a sua Bíblia, nós temos uma palavra de Deus para você. Essa palavra está lá no livro de Deuteronômios 28, versículo 7, nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre as bênçãos da obediência. Nós já falamos, algumas vezes. Mas eu trouxe um versículo aqui, que é o versículo 7, que é uma das bênçãos de nós caminharmos em obediência a Deus e a sua palavra. Amém? Então Amém. Vamos cantar um louvor, depois nós oremos e vamos para lá. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo. Glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa vir nos edificando, consolando, exortando, renovando, Pai, os nossos pensamentos a respeito da Tua palavra. Que tudo, Senhor, que vem contra nós, que saia, Senhor, que vem por um caminho que por 7 fugirá. O mal que vem por um caminho, por 7 caminhos fugirá, Senhor. E o Senhor nos dará a vitória sobre os nossos inimigos, sobre as nossas lutas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha hoje, Senhor, nos fortalecendo, nos renovando, nos trazendo força, nos trazendo clareza, Pai, para quais os caminhos de Cristo, os caminhos que não são tortuosos, para que nós venhamos a nos alinharmos, Senhor, à Tua vontade, nos alinharmos à Tua palavra e à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoo cada vida que aqui está, que eles possam ser guardados, que eles possam ser protegidos por Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então hoje o Senhor colocou no meu coração essa palavra, Uma palavra que está lá no livro de Deuteronômio 28. Tem o versículo 7 e o versículo 1 ali, o versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. E
esse capítulo ele tá falando, ele fala da obediência e ele também fala das maldições da obediência. Mas eu escolhi o 7 porque o 7 diz assim: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Amém? Amém. Olha que palavra forte. O Senhor, ele vai nos conceder que sejam derrotados diante de nós os nossos inimigos, né? Os inimigos que nos atacam. Nós sabemos que existe um inimigo de nossas almas, né? E esse inimigo nós não podemos ver, ele é invisível. Então, muitas vezes nós passamos por lutas, por ataques, passamos por levantes das trevas e muitas vezes nós começamos a orar e nos perguntamos o porquê, né, desses levantes, desses ataques. O que nós precisamos ter em mente é que tem coisas, ataques, levantes que Deus vai permitir, né, que nós venhamos a passar. E Deus sabe o propósito, Deus tem um objetivo em todas as coisas. Mas esse capítulo, como é o capítulo da obediência, essa é uma bênção que nós obtemos essa bênção por meio da obediência. Os nossos inimigos, eles nos atacarem, né? Mas Deus nos dá a vitória, né? Dos nossos inimigos nos atacarem, nós orarmos, repreendermos e os nossos inimigos fugirem por 7 caminhos. Então, amados, aqui no início diz assim, no início do versículo do capítulo 28, diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Então, o que o texto diz, gente? O texto diz que nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? E que também nós precisamos seguir cuidadosamente os seus mandamentos. Amados, por experiência própria, muitas vezes eu me meti em confusões, vou dizer bem assim, para vocês entenderem, que muitas vezes nós passamos por algumas lutas porque nós demos legalidade, porque nós talvez não ouvimos a voz de Deus, Deus já falou sobre aquilo que nós deveríamos não fazer e nós não demos atenção a isso. Então, por que dar atenção? Né? O texto diz: e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus. Então, às vezes, Deus está falando conosco e nós não estamos dando atenção. Eu me recordo que uma vez o Senhor falou assim: eu não quero que ande com determinada pessoa. E, vamos dizer, eu gostei da pessoa, mas eu tinha entendido o que Deus tinha falado comigo, mas eu ignorei aquilo. E eu vim passar por tanta tempestade andando com aquela pessoa, porque aquela pessoa era uma pessoa completamente desalinhada ao que Deus tinha para ela, né? Mesmo estando dentro de um ministério, dentro de uma igreja, às vezes nós precisamos estar atentos ao que Deus fala conosco. Tem a passagem de Jonas lá, né? Jonas, ele entra no barco, ele foge da presença de Deus, estava em desobediência a Deus, entrou no barco e levou tempestade para a vida daquelas pessoas. Então, às vezes é o que acontece. Se Deus fala conosco, não faça determinada coisa, não ande com determinada pessoa, é porque Deus, ele está te livrando de alguns ataques, de algumas tempestades, de algumas lutas que você passará de maneira desnecessária. Então, tem levantes e tem lutas, coisas que nós passamos na nossa vida, que Deus vai permitir para moldar o nosso caráter, para nós deixarmos de ser orgulhosos, para nós aprendermos a sermos mais humildes, para nós aprendermos a estar mais dependente de Deus, mais conectado a Deus, né? Porque nós precisamos ser alinhados, nós precisamos aos poucos ir abandonando o pecado e vir para o caminho da obediência e poder ouvir a Deus. Então, amados, o caminho da obediência, as bênçãos da obediência é essa. O Senhor nos dá a vitória, né? O Senhor, diz o versículo 7 de Deuteronômio 28, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão.
Então, amados, às vezes nós atraímos pela nossa desobediência espíritos de briga, de confusão, perseguição, calúnia, difamação. Nós podemos passar por todas essas coisas, mas nós precisamos nos avaliar. Aonde foi que nós erramos? Qual foi a direção que nós passamos por cima? Qual é o mandamento que nós estamos infringindo? Às vezes nós precisamos abandonar a mentira, a fofoca. Às vezes nós precisamos ser mais humildes mesmo, deixar o orgulho de lado. Às vezes nós precisamos orar mais, né? Nos conectarmos mais com Deus, lermos mais a sua palavra, conhecermos da palavra de Deus. Porque Deus diz aqui, Deuteronômio diz, preste atenção ao que diz os meus mandamentos, e ouçam também a Deus. E às vezes Deus está enviando recado. Deus envia recado por meio dos seus servos. Deus envia recado por meio dos nossos sonhos. Deus envia recado por meio de visões. Então Deus, ele nos alcança de toda maneira. Ele não deixa nós andar e trilhar por caminhos tortuosos. Nós andamos por caminhos tortuosos se nós queremos, né? Porque às vezes um pecado leva ao outro, e quando vê, nós perdemos a nossa visão espiritual daquilo que é certo, daquilo que é correto. E mesmo que eu venha a ler a palavra de Deus, eu não levo em consideração aquilo. Então não deixe o inimigo roubar a palavra de você. Essa vitória, a vitória sobre os nossos inimigos. Eles virão te atacar, vão atacar a sua saúde. Tem pessoas que passam por lutas intermináveis na sua saúde. Existem ataques espirituais contra a saúde dela, mas é porque existe ali uma brechinha, né? Alguma direção de Deus, ela está passando por cima. Algum mandamento da palavra de Deus, ela está deixando de lado. Então, a palavra de hoje é que nós venhamos ler a palavra de Deus e buscar um alinhamento, buscar estar no centro da vontade de Deus. E Deus, em nome de Jesus Cristo, nós teremos a autoridade, né? Nós estaremos cheios do Espírito Santo, levantaremos a nossa mão, que é a mão direita, a mão de autoridade, repreenderemos o mal, e se ele veio por um caminho, por 7 ele fugirá. Em nome de Jesus Cristo, os nossos inimigos ficarão envergonhados, confundidos e derrotados. Eles não terão condições de lutar contra nós, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então fiquem com essa palavra. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Amém? Em nome de Jesus Cristo, é isso aí. Deus, ele nos concederá a vitória, mas essas bênçãos é para os obedientes. Amém? Então esteja obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, e o Senhor lhe concederá essa bênção. Amém? Vamos então declarar o Salmo 91. É um salmo de livramento, de proteção, que o Senhor nos deu a direção de declararmos também em 2024. E nós estamos declarando a palavra de Deus e tomando posse da palavra de Deus. Esse salmo é um salmo muito abençoado, né? Salmo de proteção e de livramento. Salmo 91, procura aí na sua Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação.
Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o desejo de Deus, cumpre o seu objetivo quando ela é declarada. Amém? Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que abra o nosso discernimento a respeito daquilo que Ele está falando conosco, a respeito daquilo que Ele tem nos mostrado, nos revelado, por meio da sua palavra, por meio de sonhos, por meio de visões, que nós venhamos a discernir a voz de Deus, a compreender a palavra de Deus, a amar a Deus e amar também a sua palavra, né? E que se nós tivermos tomado alguma rota, um caminho errado, que Deus possa nos trazer de volta para o caminho, que nós possamos nos analisar e verificar onde nós estamos errando, né? Verificar onde nós estamos desobedecendo a Deus, porque essa bênção, a bênção de ter os nossos inimigos derrotados diante de nós, né? E eles fugirem por esses 7 caminhos, é uma bênção para aqueles que são obedientes, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos advertido por meio da Tua palavra, por meio dos Teus profetas, Pai. Que o caminho, as bênçãos, elas vêm quando nós estamos em obediência à Tua voz, em obediência aos Teus mandamentos, Pai. Tua palavra diz que se nós obedecermos fielmente ao Senhor e nós seguimos cuidadosamente as Tuas palavras, os Teus mandamentos, o Senhor nos colocará acima, o Senhor nos colocará como cabeça e não como cauda, Pai. Muitos têm andado, Senhor, debaixo de maldição, porque estão andando em desobediência à Tua palavra, em desobediência à Tua voz. Mas, Pai, abre hoje o discernimento deles, Pai. Abre o discernimento para eles compreender o que o Senhor está falando, através dos sinais, através dos sinais que o Senhor mostra a eles, Pai, do que não fazer e do que fazer, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar em obediência à Tua palavra, que nós possamos dar meia volta, mudar nossa rota, Senhor, para que todo o levante das trevas, todo o ataque do inimigo caia por terra, tudo aquilo que vem para atacar a nossa saúde, a nossa vida financeira, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. O sangue de Jesus tem poder para dissipar toda a obra das trevas e aquilo que veio por um caminho, que veio para nos atacar, nossa saúde, nossas finanças, nossos filhos, nosso ministério, Pai. Isso que veio para atacar, veio por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alcança a vitória aos Teus filhos, que sejam derrotados e envergonhados, tudo aquilo que luta contra nós. Nós repreendemos o espírito de briga, de confusão, de contenda, toda perseguição, toda calúnia, toda difamação, toda uma obra das trevas caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o mal lutará contra nós, mas não prevalecerá. Abençoa cada vida que aqui está. Aqueles que precisam de libertação sejam libertos, aqueles que precisam de cura sejam curados, aqueles que precisam, Senhor, de uma provisão, que o Senhor venha dar a provisão, a bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Amamos vocês em Cristo Jesus. Cuidem de obedecer, de ouvir a voz do Senhor, ouvir e dar ouvidos aos seus mandamentos, atenção aos mandamentos do Senhor, para que nós venhamos a obter a vitória, a ter sobre as nossas vidas as bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Até amanhã.